Estamos em período de prévia das eleições americanas e, naturalmente, muita coisa pode mudar. Todos os olhos estão voltados na disputa entre Donald Trump e Ron DeSantis. Eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes eu quero te contar uma coisinha. Apresentei um projeto de lei aqui em São Paulo que modifica a lei Cidade Limpa, permitindo, por exemplo, propaganda em ônibus e alguns letreiros na cidade, outdoors. Quero inspirar um pouco São Paulo em Nova York. E aí vocês vão poder acompanhar efetivamente a tramitação desse projeto. Afinal, se de um lado a Lei Cidade Limpa teve um impacto importante em São Paulo, não dá para negar, existem pontos que são arcaicos, são retrógrados e precisam ser melhorados. A lei atrapalha e muito a beleza da cidade e também quem quer comercializar em São Paulo. Já passa da hora dessa lei ser revista e vai acontecer agora por essa canetinha aqui. Mas se você gosta desse projeto, quer ver a análise, já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. O primeiro ponto que eu quero explicar para vocês é que a legislação americana não é a mesma que a brasileira. Mas eu falei uma coisa muito inovadora, né? Com certeza você não sabia. O ponto é o seguinte, não existe lei da ficha limpa nos Estados Unidos. Então, mesmo na hipótese de Donald Trump ser condenado, ele pode disputar a eleição para presidente dos Estados Unidos. Pela lei americana, ele pode, inclusive, mesmo preso, disputar a eleição. Se fosse em 2018, Lula teria disputado. Acontece que ali a população vota, ele só não poderia assumir, porque se o cara está preso, ele não assume a cadeira presidencial. E aí é diferente do Brasil, né? Porque se o cara está preso, ele se torna descondenado para assumir a cadeira presidencial. Lá não, mas ele poderia disputar a eleição. E as prévias do Partido Republicano começam a ficar mais fervilhantes. E a gente tem, do outro lado, disputando as prévias com Donald Trump, e em segundo, atrás do Trump nas pesquisas, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que tem feito uma gestão brilhante e é um grande adversário do Donald Trump. O DeSantis, inclusive, ele tem como características o seguinte: ele é advogado formado por Harvard, é ex-fuzileiro naval, inclusive serviu na guerra do Iraque, foi reeleito governador da Flórida com 59%, se tornou um governador exemplar e é um ícone da direita nos Estados Unidos e no mundo. Aprovou a lei contra a imigração irregular, sancionou a lei que limita gasto público, leis contra a doutrinação ideológica nas escolas e combate o controle de armas defendido por Joe Biden. Ou seja, ele é um candidato de direita na essência. Inclusive, um fato bastante curioso é que o Tarcísio foi visitar o governador da Flórida para entender as medidas bem-sucedidas adotadas naquele estado para trazer para o estado de São Paulo. Ou seja, aparentemente, aqueles que são iguais se atraem. E a gente vê muita semelhança entre o Tarcísio e o Ron DeSantis. Mas no fim do dia, quem vai decidir o candidato? Bom, não é igual aqui no Brasil, que alguns caciques partidários sentados numa mesa como essa fazem a decisão. Lá tem primárias, né? E as primárias partidárias são bem quentes, com debates acalorados. Do you agree today that you were wrong to oppose busing in America? Then, No, do you agree? I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed. Well, I there did was not a failure of states to integrate No, public but- schools in America. I was part of the second class to integrate Berkeley, California public schools almost 2 decades after Brown v. Board of Education. Because your city council made that decision. Hoje, Trump e DeSantis são os favoritos nas primárias. O Trump, por sua vez, aparece com 54% das intenções de votos, enquanto o DeSantis tem 24%. Há uma diferença ainda bastante grande e não há como negar que Donald Trump é o franco favorito. Afinal de contas, ele é o ex-presidente da República, ele tem um papel midiático muito maior e muito provavelmente ele deve vencer o pleito, que ainda está longe de ser decidido. Estou falando assim, olhando agora, não estou cravando nada. O ponto é que algumas pessoas fazem semelhança, o Trump, Bolsonaro, DeSantis, Tarcísio. O que eu acho interessante é o seguinte: bem-aventurados os americanos que têm, por exemplo, esse tipo de disputa e que têm este tipo de embate. Agora, aqui no Brasil, você já parou para pensar como é mais rasa a política? Se de um lado existem algumas coisas que eu acho muito legais, tipo a lei da ficha limpa, a gente não pode ter um presidiário disputando a eleição, do outro lado, a gente para analisar e o ambiente democrático lá é muito mais pleno. Inclusive a liberdade de expressão, que vem sendo vilipendiada no país com toda a força pelo Executivo, capitaneada por Lula, pela base do PT na Câmara dos Deputados e também pelo STF. Por outro lado, nos Estados Unidos, a coisa é plena e flui em total vapor, que é o que a gente precisava no país. A questão é a seguinte: DeSantis ou Trump, isso vai pautar de alguma maneira a direita mundial, como já aconteceu em 2016 e provavelmente deve se repetir no ano que vem. Por isso é importante todo mundo acompanhar o que está acontecendo nas prévias americanas e também os reflexos disso, porque vai pautar o futuro
da direita brasileira, que hoje se fortalece como oposição ao Lula, assim como a direita americana se fortalece como oposição ao Joe Biden, que, vamos concordar, não tem feito lá um grande governo e que seus índices de aprovação, a exemplo do Lula, estão indo à bancarrota. Naturalmente, há um certo favoritismo do candidato republicano, seja Trump ou DeSantis, contra o Joe Biden. A gente ainda vai ver isso, eu vou tentando trazer análises para vocês de tempos em tempos, por isso se mantenha inscrito no meu canal. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.